O programa ecológico de hoje traz o tema poluição sonora. Falaremos sobre como essa poluição está afetando diretamente o cotidiano dos nossos estudantes, além, é claro, das boas práticas existentes. Em uma entrevista com o Dr. Francidelli Leite Amorim, diretor técnico da Gerência de Gestão Ambiental da Prefeitura de Mossoró, responsável pela fiscalização desse tipo de poluição na cidade. Não perca, é logo depois do nosso intervalo. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ecológico Mossoró. Hoje o programa está fantástico. Falaremos sobre poluição sonora. Um tema tão importante que mexe com a vida de todos nós. Afinal, quem não fica irritado com um barulho exacerbado quando queremos dormir ou trabalhar? Para começar, perguntamos à população o que ela acha sobre poluição sonora. Esse som que tá passando aí na feminina, esse tipo de coisa, muita buzina. É o barulho de muitos carros em movimento, né? Caixa de som, no tempo de política, aquelas caixas de som fazendo aqueles barulhos. Excesso de barulho, né? Dependendo dos decibéis, eu creio que seja uma poluição sonora a partir daí. Para mim deve ser dessa forma. Carro ligado, com som alto. Esses carros que passam aqui no meio da rua com um som bem alto. Não fica um som ambiente, eu acho que poluição sonora é isso, né? A gente encontra na rua, dos carros, elevação de som. Carros de som em alta, som no meio da rua, sem se importar com o trabalhador. Porque os paredões de som ficam incomodando e isso realmente é bem desagradável. Mas não só assim, a cidade, então, o fato de você andar aqui por ficar gritando no seu ouvido, isso não deixa de ser uma poluição sonora. Ele perturba, né? Muitas horas ele perturba. Qualquer som acima de 80 decibéis, né? Essa zoada vindo de carro, de som, né? Também essas bicicletinhas também, né? Tem as bicicletinhas também que saem aquele perturbando os ouvidos da gente. Aí... E a nossa lei? Existe legislação específica? Vamos dar uma olhadinha? A Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3º, item E, define como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, item E, lancem matéria ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. E a Lei 3688, de 3 de outubro de 1941, em seu artigo 42º, menciona: perturbar alguém ao trabalho ou sossego alheio, 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, com desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando dos instrumentos sonoros ou sinais acústicos. E 4. Provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por animal que tenha guarda, apresenta pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Vamos primeiro definir qual é a diferença entre som e barulho. Pode-se afirmar que som é qualquer variação de pressão no ar, na água e que o ouvido humano possa captar, ou seja, é o que escutamos. Enquanto ruído é o som ou conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis, perturbadores. É importante esclarecer que a poluição sonora não é somente um problema de desconforto acústico. Trata-se de um fato comprovado que causa males à saúde. Os ruídos excessivos provocam perturbação da saúde mental, além
da desarmonização do meio ambiente e, consequentemente, desencadeando deteriorização na qualidade da vida, na relação interpessoal e, sobretudo, prejudicar o repouso noturno e o sossego público, em especiais nas nossas cidades. Os ruídos são responsáveis por inúmeros outros problemas, como redução da capacidade de comunicação e de memorização, perda ou diminuição da audição, envelhecimento prematuro, distúrbios neurológicos, cardíacos, circulatórios e gástricos. Muitas de suas consequências são produzidas inclusive de modo imperceptível, sem que a própria vítima se dê conta. Os problemas relativos aos níveis excessivos de ruído estão incluídos entre os jeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normalização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado é necessário e sadia a qualidade de vida atribuído principalmente pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, de acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 6 da Lei 6938 de 1981. As fontes de poluição sonora mais comuns são cultos religiosos, bares, casas noturnas, aeroportos, indústrias, veículos automotores, eletrodomésticos, entre outros. Na nossa cidade, aqui, Mossoró, existem leis específicas, por exemplo, a número 2818, de 4 de janeiro de 2012, que proíbe o funcionamento de equipamentos automotivos popularmente conhecidos como paredões de som nas vias, praças e demais logradouros públicos. Assim, se você tem dúvida se seu empreendimento está conforme legislação ambiental municipal, estadual ou federal, entre em contato com a Gerência de Gestão Ambiental de Mossoró. Não vamos esquecer que uma das primeiras funções do órgão ambiental é orientar, informar. No próximo bloco, boas práticas envolvendo a questão de poluição sonora e como o tema é tratado no ambiente escolar. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Como os nossos alunos estão entendendo essa questão? Quais são as posturas utilizadas por nossos professores que estão refletindo excelentes resultados? Veja a matéria. Estamos no Colégio Disneylândia para entrevistar a Letícia sobre a parte de poluição sonora. Letícia, o que é poluição sonora para você? Barulho nas ruas, como paredões, carros altos, que incomoda bastante as pessoas. Tipo, quando a pessoa estiver chegando em casa, cansada, for dormir, aí quiser descansar e não pode por causa do barulho, que está incomodando bastante. E na sua escola você já teve algum exemplo? A professora já falou alguma coisa sobre poluição para vocês, sonora? Sim, já falou. Falou sobre que é muito barulhento, aí a gente tem que poder incentivar as pessoas a não fazer barulho em nenhum canto. O que é poluição sonora para você? É muito barulho, o barulho dos paredões, de som de carro e outras coisas. E como é que na sua escola a professora fala sobre a poluição, esse barulho? Como é que ela fala para vocês na sala de aula? Ela fala assim que é ruim, prejudica a nossa saúde. Quando a gente quer estudar, por exemplo, aí fica com uma zoada, não dá. Eu tenho um vizinho que ele bota o som muito alto e não dá pra gente estudar. E você já falou para ele abaixar o volume? Já. Ele não abaixou.
Poluição sonora, a gente sabe que é algo que incomoda, que prejudica, traz danos à saúde. E aqui na escola, a gente também trabalha com as crianças, aborda muito esse tema. Diante do que as crianças convivem no dia a dia e está sempre ligado à escola, com a família, isso a gente também trabalha sobre esse assunto, não só com a poluição sonora e outros temas abordados. Na sala de aula, né, existe alguma prática, algum exercício que é verificado ou mesmo um comentário? Na sala de aula existe o comentário, até mesmo porque a poluição que tem sonora dentro da sala de aula não é tanto incomodado como a gente vê na comunidade. Porque a gente trabalha justamente isso, a tonicidade do que a gente deve ouvir e a tonicidade que deve se falar. E os alunos têm trazido informações sobre, ou queixas mesmo, ou relatos? Sim, porque diante desse som que hoje está muito elevado, um desnível de som, que sempre é um som muito alto, eles tiveram um comentário agora no verão que lá na praia todos os paredões tinham um som muito elevado e prejudicava demais até mesmo a diversão deles, porque ficava complicado para eles entenderem até a qualidade de som que estava se tocando. O quadro Boas Práticas dessa semana traz uma matéria sobre como deve ser a medição de ruído em nossa cidade. Como e quais são os limites máximos para cada local e horário. Vamos ver? Como funciona essa parte de medição de ruído? Bom dia. O ruído é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, né? E a gente, através de denúncias que a população faz à gerência, a gente manda a equipe de fiscalização até o local e, através de um aparelho chamado decibelímetro, é feita essa medição de acordo com o que diz a legislação. Os limites durante o dia diurno 65 decibéis e noturno 55. Tá certo. E existe algum método, alguma lei, alguma norma que a gente pode se basear ou pode quem está nos assistindo em casa seguir? Bem, o equipamento de aferição, a norma diz que ele deve ser aferido pelo Inmetro, que ele para dar a precisão das medidas, né? As normas, a gente segue a ABNT, Associação de Normas Técnicas, e nós preenchemos algumas tabelas com as medições que são realizadas através do equipamento. Perfeito. É importante citar que é um equipamento extremamente sensível, né? Então você vê que a própria passagem de um carro aqui na via já dá uma grande alteração. Exato. A medição, ela, segundo a NBR, a norma que a gente segue, ela é feita do lado direito do ambiente que está proporcionando o ruído, do lado esquerdo e na frente do local. E é feita uma média dessas medições e é também medido o ruído de fundo. Caso isso aconteça uma variação acima de 10 pontos percentuais do medido ruído, é considerado que ali está havendo a poluição sonora. Perfeito. Explica só para nós um pouquinho o que é o ruído de fundo, para o pessoal entender. Bem, o ruído de fundo é o ruído da rua, o ruído dos barulhos que já acontecem naturalmente. Numa residência que está utilizando um equipamento sonoro, a fiscalização, quando realiza essa aferição, primeiro é tomado o barulho que está acontecendo no ambiente externo. Depois, no ambiente interno, e é feito o cálculo em cima disso aí. Na verdade, simplificando, o senhor me corrija se estiver errado, se desconta o ruído que já é do local. Exato. Perfeito. E para finalizar, como uma pessoa que tem um empreendimento ou vai fazer uma festa, etc., e não sabe se está dentro ou fora da legislação, deve prosseguir? Bem, na realidade, o bom senso, né? Na hora que você está incomodando as outras pessoas, isso vai causar um constrangimento para você. Em relação a festas, principalmente festas de ruas, cultos evangélicos, é necessário que se tire uma autorização na gerência da gestão ambiental, chamada licença
para regularizar o seu evento, o seu equipamento. Então, se você vai fazer uma passeata, um carnaval fora de época, uma festa de rua, a gerência da gestão ambiental vai, através dessa licença ambiental, impor os limites do som que você pode utilizar. E se por acaso, mesmo assim, eu não sei se o meu empreendimento ou não, pode ir no GGA, na Gerência de Gestão Ambiental, que vocês vão orientar devidamente como até fazer as medições e quais são os limites. Bem, esse serviço de verificação prévia do volume do equipamento, ele é um pouco complicado, porque as pessoas, na hora que a gente afere o equipamento, o volume está ali, qualquer pessoa vai lá e aumenta, né? Então a gente não tem uma precisão e nem faz esse tipo de intervenção na rua. A gente trabalha na questão de fiscalização, quando o cidadão está se sentindo incomodado com o ruído que está sendo gerado por festas ou por casas de shows ou algum tipo de empreendimento, a gente faz a fiscalização ostensiva juntamente com a Polícia Ambiental para coibir esse ruído excessivo que está sendo gerado e principalmente trazer tranquilidade, porque não existe nada pior do que você passar a noite sem conseguir dormir em virtude de uma festa, outros se divertindo e outros sem conseguir dormir. Tá certo, lembrando que na parte administrativa o GGA é a parte que coordena e na parte penal nós temos aí a Polícia Militar que atua pela lei de contravenções penais, correto? Correto. A gente tem um apoio muito grande da Polícia Ambiental. Sempre que acontece alguma coisa mais grave ou algum excesso, eles acompanham a fiscalização e nós fazemos esse trabalho em parceria, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, para o bem comum da população, né? As medidas de comando e de controle, elas estão aí, elas são bem rígidas, né? O cidadão ele tem que se conscientizar que ele não pode incomodar as outras pessoas. Ainda na matéria de pesquisas, anunciamos o 3º Fórum Nacional de Ensino de Gestão Ambiental a ser realizado na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, de 3 a 6 de maio de 2012. Todas as informações referentes ao evento encontram-se no site www.3forumga.blogspot.com, inclusive a forma de participação dos estudantes, docentes e demais interessados. Para maiores informações, envie e-mail para 3forumga, tudo junto, 3forumga@gmail.com ou ligue para 084 3315 2094. No próximo bloco, uma entrevista com o Dr. Francidauli para conversarmos um pouquinho sobre como a cidade de Mossoró está entendendo esse tipo de poluição. Não perca! Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. O que é poluição sonora para o senhor? Olha, a gente pode caracterizar como poluição sonora qualquer nível de ruído acima do que seja aceitável pela uma comunidade. Então, ele extrapolou qualquer limite aceitável, a gente pode considerar como poluição sonora. Essa não é a definição técnica, mas é uma definição mais geral para facilitar o entendimento do que vem a ser a poluição sonora. E como hoje o município de Mossoró trata o assunto, principalmente aqui na Gerência de Gestão Ambiental? Nós temos duas leis, a lei estadual, a 6621 de 94 e a lei 2818 de 2012, é uma lei novinha. Essas duas leis, elas definem realmente os parâmetros técnicos para se aferir a questão se está havendo ou não poluição sonora. Tecnicamente, a gente trabalha nos parâmetros definidos por essas duas leis.
Tem ocorrido muitas denúncias sobre a parte de poluição sonora? Tem muita gente reclamando sobre esse tema? Existe muitas denúncias. Sempre que possível a gente traz essa pessoa que supostamente está produzindo essa poluição sonora, a gente conversa, a gente mostra quais os parâmetros aceitáveis, quais os métodos de controle, e a gente tem conseguido efetivamente um controle bem razoável dessa poluição sonora. No caso de um empreendedor que queira abrir o seu novo negócio ou desenvolver alguma atividade de comunicação que possa perturbar ou infringir, como ele deve proceder? Primeiramente, ele pode nos visitar, fazer uma consulta, certo? Uma consulta técnica. A gente vai ter todo o prazer de mostrar toda a legislação, toda a questão técnica, passar para ele como é feita essas medições e chegar a um consenso para que o empreendimento dele venha ter um menor problema na questão ambiental. A gente está aqui à disposição de qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida para a gente sanar esses problemas ambientais no tocante à poluição sonora. Como a GGA, no caso, entende ou vê essa questão futuramente, essa parte de poluição sonora? Olha, a gente procura fazer com que haja uma regularização de todas essas atividades potencialmente poluidoras no tocante à poluição sonora. No futuro bem breve, caso esses empreendimentos não venham a se adequar, aí a gente começa com uma abordagem mais enérgica, né, na aplicação da lei. Mas, por enquanto, a gente está aqui para ajudar, para mostrar ao pessoal quais são os limites legais, como a gente deve fazer um investimento para impedir que essa poluição saia do seu estabelecimento. E a gente tem aqui como dar toda a ajuda técnica para esse pessoal. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Estamos chegando no final de mais um programa. Vimos hoje a problemática da poluição sonora, como esse tema tem sido abordado em nossas escolas, com os nossos filhos, nas salas de aula, e as boas práticas existentes. Conversamos também com o Dr. Francidaule Leite Amorim, diretor técnico da Gerência de Gestão Ambiental da Prefeitura de Mossoró, para saber como é tratado o assunto no município. Sempre lembrando que a sua participação é fundamental para a realização deste programa. Assim, não deixe de nos escrever, apresentando suas críticas, sugestões, temas para futuros programas. O nosso e-mail você já sabe, Programa Ecológico Mossoró, tudo junto sem acento, @gmail.com. Assim como está escrito na sua tela. Não deixe o som alto de sua casa ou carro, evitando realizar anúncios públicos acima dos limites. Você poderá, sem querer, estar prejudicando a saúde de todos, inclusive a sua. Se cada um fizer a sua parte, estaremos dando um grande passo à frente na preservação ambiental. Pense nisso. Até a semana que vem.